a ver o por trás das coisas, o porquê. E aí, se a gente vai na educação física, no treinamento de jiu-jitsu mesmo, você que é de uma geração mais antiga que a minha, de altos cascas grossas, a geração mais casca grossa que teve foi a tua geração, você vê que o treinamento era muito diferente. Muito. Ah, é errado? Não, não era errado. Era o melhor que tinha para a época. Só que o treinamento tem que evoluir. O treinamento vai evoluindo. Você é formado em educação física, eu sou formado em educação física, a gente aprende que a aula de luta pode ser muito melhor do que só reproduzir o que o nosso professor fazia com a gente. Entendeu? E aí você começa a ver que alguns conceitos podem ser mudados, até a forma pedagógica, a progressão pedagógica. A gente estava falando aqui no início da aula de criança, e como é que a progressão pedagógica muda quando você absorve um conhecimento acadêmico. Isso, eu falo sempre isso para os caras. O nego fica até uma coisa, a galera tá começando no jiu-jitsu e tal, tem a pretensão de ser professor, não deixe de fazer uma educação física. Sim, porque você começa a entender o aluno de uma outra forma. Quando você pega um aluno com alguma limitação, você entende aquela limitação dele, sabe contornar aquela limitação. Na aula de jiu-jitsu é muito assim. Hoje, quando eu dou aula de jiu-jitsu, eu não trabalho com atletas na minha aula de jiu-jitsu, eu não quero atletas, porque eu já lido com atleta o dia inteiro. E a gente sempre tem essa abordagem, um aquecimento diferente. Tem muitos professores ainda que são muito bons, mas que eles são basicamente reprodutores de conhecimento. Ele faz o que o professor dele fez com ele. E aí não quebra esse ciclo. Não, falando professor criativo, né? Isso eu acho que eu fui muito lá no Carso, entendeu? Quando eu comecei a estagiar, meu estágio foi no Carso, né? A melhor escola do mundo, assim, no bom sentido. E aí eu fui muito, cara, eu tomava conta de 50 pessoas, 50 crianças, 50 adultos, em 2 horários. E aí, meu irmão, tem que ser muito criativo, saber dividir a turma e tal, né? As necessidades de cada um, as diferenças entre os alunos. Isso, naquela época, né? Sim. Então a educação física me ajudou muito, cara. Sim. E eu cheguei, inclusive, a ministrar vários cursos, tentando pegar um pouco dessa parte pedagógica e levar os professores de luta. Porque às vezes o cara não fez uma faculdade, não teve opção, mas ele consegue estudar, consegue aprender, observar, colar com pessoas que têm uma visão diferente e aplicar aquilo ali na aula dele. E a galera, uma coisa que hoje em dia, nessa época não tinha, logicamente tinha a palavra, mas não tinha o overtraining, né? A galera, já vi vários caras, na nossa época a gente chamava de virar o fio. Sim. Né? Porra, virou o fio, caralho, porra! E aí tinha uma coisa engraçada que eu quero quebrar esse tabu com você aqui. O Carson tinha uma mania, a gente tinha competição sábado e domingo. Sábado ia chegar às semifinais e no domingo fazia a final. O cara chegava quinta-feira, não deixavam você treinar. Você ia lá, botar o kimono e fazer a resenha. Um ajuste ali sem suar. Entendeu? Quinta e sexta, praticamente, você não pode levantar um copo d'água. Ele falava isso. Nem sexo deixava. Olha isso. Né? Não, logicamente que é de cada um. Sim. Mas eu, por exemplo, segui a risca. Sempre fui campeão, graças a Deus. Se é, né? Que o Romário fala, né? Cada um tem um jeito, pô. E aí, tem o cara Isso é um tabu, esse negócio de perto da competição, o cara treinar, porra. Uma coisa que é muito comum no lutador, no praticante de jiu-jitsu, é o cara que está sempre querendo treinar, quer treinar. E às vezes é bom a gente parar um pouquinho, porque a gente tem todos os processos de recuperação do corpo, recuperação dos sistemas energéticos. E eu falo muito para os atletas que ele tem que organizar o calendário de treinos e de competição. Na minha época de faixa azul, você tinha um campeonato que era 3, 4 meses. Acredito que na sua época era menos ainda. Pô, era um a cada 6 meses. Hoje em dia você tem 5 todo final de semana. Pois é. E o cara quer lutar todos. Entendeu? E aí, mas eu tô indo bem. Mas será que você tá indo bem? Porque tá todo mundo tão no nivelado por baixo. Aí você pega o cara que respeita mais, que descansa mais, que tem toda uma organização, ele se destaca. Você pega... É o cara que a gente chama de fora da curva? É isso que eu ia falar agora. Claro que você tem o fora da curva, que vai fazer muita coisa errada e vai dar certo. Só que o fora da curva não pode espelhar a maioria, porque a maioria não é fora da curva. É o cara que tem um dom. É o cara que tem um dom. Você tem cara, com certeza você já teve alunos assim, que em esporte que você jogar ele vai se destacar. Vai, impressionante. Vai ser no futebol, vai ser no basquete, vai ser Isso, tem outro que é o pereba. Que aí você vai trabalhar muito ali, ele vai se destacar, mas com muito trabalho. Isso. E o fora da curva não pode espelhar a maioria, ele tem que ser o exemplo. O cara conseguiu ser campeão, eu consigo também. Mas aí cabe ao professor de educação física saber organizar, saber direcionar, saber, não vamos lutar todo final de semana, luta um campeonato ou outro. Eu procuro com os atletas mais profissionais organizar esse calendário, para ele não estar lutando sempre.
O pessoal tem uma mania que fala assim, por exemplo, já estou organizando o calendário do pessoal e vai ter o Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Uma semana antes tem um Dallas Open. Eu vou lutar para soltar. Eu falei, para soltar o quê? Você não está preso em lugar nenhum. Isso é a minha pergunta. Você não está preso. Você está preso a um velho hábito que antigamente tinha. Hoje em dia descansa. O descanso é fundamental. A recuperação dos sistemas energéticos é fundamental. Entendeu? E aí, por isso que você tem que ter organização. São aquelas 3 coisas antigamente que a gente falava. Um bom descanso, uma boa alimentação. Sim. E um bom treino. É a base de tudo. É a base de tudo. Né? E o cara não respeita isso, vira o fio. Eu já vi muitos amigos meus da época. E hoje em dia tá assim. Quer ver o cara que eu gostava muito de virar o fio, que aí depois respeitou isso? O Valide. O Valide era o rei de virar o fio. Só que, meu irmão, o bichinho era obstinado mesmo, entendeu? Mas dava pra ver que às vezes... Porque ele vai na marra, na raça. Vai. Só que se ele não virasse fio, às vezes ele podia conseguir ir além. Isso. Aí eu acho que depois ele pegou um preparador físico e tal.